Olá, bem-vindo ao Observatório Literário, o programa realizado pela TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. Nesta edição, Reinaldo Damasio entrevista o autor do livro de poesias A Voz do Ventríloco, Ademir Assunção, ganhador do Prêmio Jabuti. E no Cine Poética, Doni Correia fala de uma referência do cinema mundial, o filme O Gabinete do Dr. Caligari. A obra é de 1920, dirigida por Robert Vine. Fique agora com clássicos da literatura. Ricardo Aleixo é um poeta de Minas, de Belo Horizonte, nascido em 1960, que é poeta, artista multimídia, performer e um dos poetas mais importantes surgidos no Brasil nas últimas 2 décadas. A poesia de Ricardo é uma das poesias de mais amplo diapasão na poesia brasileira atualmente. Isto a gente pode ver no seu livro mais recente, chamado Modelos Vivos, lançado em 2010. Ricardo perambula com ginga e fibra entre diferentes linguagens, explorando diferentes possibilidades com a visualidade, com as sonoridades e com performances corporais. A experiência poética de Ricardo incorporou o aprendizado da poesia concreta, de experiências poéticas pós-concretas. Ele aprendeu a lidar com os aspectos gráfico-visuais da palavra, estudou técnica vocal, estudou expressão corporal, tudo isso para desenvolver outras possibilidades de expressão poética. Isto a gente encontra, alguns dos resultados disso nós encontramos neste livro, Modelos Vivos, que é um livro com uma diversidade bastante grande de formas de expressão. No livro nós encontramos poemas visuais, poemas em versos, poemas caligrafados, o poemanto, que é um poema que ele costuma realizar ao vivo, numa performance corporal que mistura dança, uma roupa especial que ele criou, que ele veste e que contém o texto do poema. Enfim, é uma performance, e esse poema está no livro também, sem todas essas dimensões, mas com a dimensão visual e com a dimensão verbal. Enfim, é um livro que, em seus diversos poemas, explora diferentes possibilidades da linguagem poética. Estação Primeira de Manhattan. Curto-circuito, agonia, ganindo na boca do dia, Jimi Hendrix diz, triste. Eu queria ser hélio, o gás mais leve que existe. Num segundo tudo voa, a névoa púrpura, o nada que soa. Corpo elétrico, alegria, a solta, lambendo a cria, Hélio Oiticica diz, no pé, de Mangueira a Manhattan, eis o meu parangolé. Num segundo o mundo gira, verde-rosa é a razão que delira. Gaia ciência é isso, um pensamento que dança, feliz, no meio do povo, seu samba meta-esquema novo. Esse poema do Ricardo Aleixo faz referências ao Hélio Oiticica e ao parangolé do Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica, um artista plástico, que é uma das referências para o Ricardo Aleixo, e o parangolé é uma referência para o seu poema manto, que ele chamou de poemanto, do qual eu falei agora há pouco. Vem do Hélio Oiticica, também dele, essa lição de uma relação mais corporal com a linguagem, que é uma questão que está muito presente na poesia do Ricardo Aleixo. Só por aí se pode tentar ler adequadamente o poemanto, em seu deslizar, no limiar da ilegibilidade, entre outras imagens, corpos que se interrelacionam na cena. Mais uma vez a gente vê aqui como esta questão da relação entre
a linguagem, as linguagens entre si e as linguagens e o corpo, é uma questão crucial para a poesia e para as experiências poéticas do Ricardo Aleixo. Angústia sem influências. Tenho em comum com Camões, Bob Crilley e Juan Brossa, poeta buscão, dois olhos, um que vê e um que não. Neste poema, além do conteúdo semântico expresso no texto, a configuração visual do poema e principalmente o uso dos sinais de parênteses no texto ajudam a materializar este tema do olho que vê e do olho que não vê, que é uma condição física que o Ricardo Aleixo tem e que ele tem em comum com esses outros três poetas que ele menciona. Chama bastante atenção nos poemas do Ricardo Aleixo a maneira como ele constantemente relaciona linguagem e corpo, a condição material da linguagem. Isto comparece na poesia dele de várias formas. Comparece, por exemplo, nos poemas visuais, em que, pelo próprio fato dele explorar os aspectos gráfico-visuais das palavras, ele evidencia o corpo da linguagem, né? Essa relação linguagem e corpo também comparece nas performances, nas performances poéticas do Ricardo. Nas performances, é como se ele buscasse incorporar a linguagem através dos efeitos sonoros, fazendo a linguagem vibrar no próprio corpo, né? Ao ponto de também incorporar aspectos da gesticulação, né? No caso do poemanto, o próprio uso de uma roupa especialmente criada para aquele poema. Metaforicamente, a gente encontra em diversos poemas do livro Modelos Vivos, momentos em que, em versos, ele faz também associações que aproximam linguagem e corpo. Por exemplo, no nome de um dos poemas, Olhares como Palavras Sem Pele. Nesse mesmo poema, uma outra metáfora, Palavras Habitáveis. Num outro poema, ele diz, conheço a cidade como a sola de meu pé. No poema Modelos Vivos, ele diz, os modelos vivos nada representam, nenhum papel, presentam-se, são o médium e a mensagem. Num outro poema ele diz, você e sua bela presença, a que, na parte de fora do meu pensamento, nunca adormece. Então, há sempre essa relação muito física com a linguagem, é constante nos poemas dele. Esta relação mais material com a linguagem é própria da poesia experimental de modo geral, né? Nisso, isto não difere muito do caso de outros poetas, mas no caso da poesia do Ricardo Aleixo, isto tem relação também com esse aspecto do interesse dele pela cultura popular e pela cultura negra, que o conduziu, acredito que foi uma das coisas que o conduziu a buscar esse caminho da performance vocal e corporal, nas quais ele explora alguns elementos dessas raízes que ele vai retomar. Esse tema
da cultura negra e da condição do negro na sociedade brasileira, está presente em vários poemas importantes do Ricardo, e já em livros anteriores. Um dos poemas que são mais conhecidos do Ricardo, que tratam desse tema, é um poema chamado Brancos. Eles que são brancos e os que não são, eles que são machos e os que não são, eles que são adultos e os que não são, eles que são cristãos e os que não são, eles que são ricos e os que não são, eles que são sãos e os que não são, todos os que são, mas não acham que são como os outros, que se entendam, que se expliquem, que se cuidem. A poesia de Ricardo Aleixo está aberta aos trânsitos, perambulações e aos riscos do mundo contemporâneo. É uma poesia que incorpora estas características do mundo contemporâneo na sua própria linguagem. É uma poesia que busca falar do seu tempo com a linguagem do seu tempo. Esse tempo que o Ademir Assunção recentemente chamou de Idade Mídia. Olá, meus caros, bem-vindos a mais um Cine Poéticas, um espaço dedicado à discussão e a dicas a respeito de filmes de arte. O filme que eu escolhi para hoje é um marco do cinema de arte e do cinema expressionista alemão. Trata-se de O Gabinete do Dr. Caligari, filmado em 1919 e lançado em janeiro de 1920. O Gabinete do Dr. Caligari traz para as telas a estética expressionista, características das gravuras e das pinturas deste movimento estético do começo do século XX. Ocorre que a partir de 1919, a indústria alemã começava a se reerguer após os conflitos. A história do filme é escrita por Hans Janowitz e Karl Mayer, dois jovens que haviam se conhecido num hospital de um dos campos de batalha porque haviam sido feridos em conflito numa das batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. Tornaram-se amigos e resolveram escrever um roteiro baseado em todos os dramas e em todos os traumas que sofreram durante as batalhas. Dessa forma, uma vez finalizado o roteiro de O Gabinete do Dr. Caligari, os dois levaram o trabalho para a Decla, uma produtora subsidiária da UFA, Universum Film, principal produtora de filmes na Alemanha. O filme então foi entregue a Robert Wiene, um experiente diretor, uma vez que Fritz Lang, que era quem dirigiria, não pôde aceitar a empreitada, pois estava comprometido com um outro projeto. A história de O Gabinete do Dr. Caligari se passa numa cidade de interior, em que uma feira de variedades chega com várias atrações. Entre essas atrações está o Dr. Caligari, um velho hipnólogo que anda pelas cidades e pelas feiras levando um sonâmbulo consigo, chamado Cesare, que, segundo o Dr. Caligari, é capaz de adivinhar o futuro das pessoas. Dois jovens amigos apaixonados pela mesma garota vivem nesta cidade onde a feira chega e vão até esta tenda do Dr. Caligari para consultarem-se com o sonâmbulo Cesare. Um dos amigos é assassinado nesta mesma madrugada e o mistério então começa a correr a cidade porque outros crimes começam a acontecer, sempre envolvendo perifericamente a misteriosa figura do Dr. Caligari e de seu sonâmbulo Cesare. O outro rapaz resolve investigar e acaba descobrindo que, de fato, Cesare está agindo sob controle do Dr. Caligari para cometer crimes hediondos e tenta a todo custo provar
para as autoridades de que o velho é de fato uma má influência. Numa das cenas mais emblemáticas do filme, Cesare tenta assassinar uma das personagens principais, uma garota, mas quando depara-se com a beleza da moça, não consegue dar a facada e a sequestra. Neste momento, temos uma das mais belas perseguições do cinema expressionista por ruas tortas, de cenários oblíquos e de muito contraste entre luz e sombra, características dessa estética cinematográfica. O Gabinete do Dr. Caligari foi um enorme sucesso de bilheteria e influenciou diversos diretores para que seguissem essa escola estética. Caso de Fritz Lang e Murnau, que realizaria 2 anos depois Nosferatu, uma das primeiras adaptações de Drácula do autor inglês Bram Stoker. As características estéticas do cinema expressionista alemão cruzaram os oceanos e influenciaram diretores tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia. Esta é a dica de hoje, então, o Gabinete do Dr. Caligari, que pode ser assistido em sites de compartilhamento de vídeo, porque trata-se de um filme em domínio público. E se você tem alguma dica, alguma questão, escreva para nós no cinepoéticas@gmail.com. Até a próxima! Reinaldo Damasio entrevista o autor do livro de poesias A Voz do Ventríloco, Ademir Assunção. A obra foi premiada no Programa de Ação Cultural para a publicação de livros inéditos da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O Observatório Literário conversa com o poeta e jornalista Ademir Assunção, que está completando 20 anos de carreira e ganhou recentemente o Prêmio Jabuti de Poesia com o livro A Voz do Ventríloco. Oi, Ademir, prazer te receber aqui no Observatório Literário. Eu queria conversar um pouquinho contigo, em princípio, sobre o teu livro de poemas, A Voz do Ventríloco, né, que ele tinha sido contemplado com PROAC, foi publicado pelo selo Edite e ganhou o Jabuti de livro de poesia, né? É importante assim ganhar um prêmio como Jabuti para um livro de poesia? Isso muda alguma coisa na tua poesia ou não? É mais um reconhecimento do teu trabalho? Mudar na poesia não, nem refresca nada, porque a poesia continua sendo um desafio, né? Para mim, a poesia é uma forma de conhecimento, então continua-se a pesquisa, continua-se o trabalho com a linguagem da mesma forma. Eu confesso, fiquei surpreso com o prêmio, porque é uma editora pequena, né? Queira-se ou não, a gente sabe, até pela lista do Jabuti, a gente nota que a maior parte dos prêmios, não só o Jabuti, mas os prêmios em geral no Brasil, se pega a lista, normalmente são grandes editoras, né, que levam. Então, e pela natureza da minha poesia, que eu acho que assim, tem uma característica de linguagem, uma poesia mais difícil, assim, mas também que se comunica, né, não é uma poesia assim, mais degustável, faz concessões para angariar um público maior, né? Então, somando essas coisas, foi uma surpresa ter ganho esse prêmio. E você acha que isso aumenta, de repente, o interesse pelo livro, atrai eventualmente mais leitores? Ou você já tem ali né, o teu leitorado, você tem uma ideia disso, assim, de para quem você escreve? Sinceramente, não sei. Até agora não senti nenhum efeito. Imaginava que teria uma abertura maior com as editoras, que despertaria um interesse maior de editoras médias e grandes para os próximos livros. Isso posso te garantir que não mudou absolutamente nada. Mas eu também não me preocupo com isso. Eu estou fazendo o meu trabalho, já publicando há 20 anos, escrevendo há 30 e poucos, nem desde 1976 que eu escrevo, né? E então não me preocupo com isso, não. Me preocupo sim em ir refinando e afinando cada vez mais esse instrumento,
E como eu disse já, a poesia para mim é uma forma de conhecimento e uma forma de conhecimento poderosa, né? Quase tudo assim que das coisas mais significativas que aconteceram na minha vida, eu devo à poesia, né? Inclusive as amizades, os diálogos que eu tive e continuo tendo com pessoas muito interessantes, esses contatos todos foram sendo feitos através da poesia, ou pelo meu interesse pela poesia. Então, o que me preocupa é isso, é dar sequência a esse caminho que começou há muito tempo. Legal, foi interessante você falar dessa questão da poesia como forma de conhecimento, né? E que a tua poesia não faz concessão, porque realmente quem conhece o teu trabalho sabe que é uma poesia de crítica também, né? Claro, tem essa preocupação com a linguagem, mas ela carrega também uma dose de crítica social, enfim, crítica do pensamento, crítica da realidade, né? Como toda boa obra de arte, a gente pode dizer assim, né? Então, olhando da voz do ventríloco para trás, né, para a poesia, para os seus outros livros de poemas, como é que você vê assim a tua trajetória, né? Como é que você construiu assim? Você tinha um projeto quando você começou? Você tinha autores que eram de repente como todos nós temos, né? São aqueles mitos, a gente tenta seguir assim, como eu como guru e tal. Quem são esses autores, né? Como é que era? Você tinha um projeto ou tudo nasceu, enfim, de uma forma mais intuitiva? Como foi isso? Eu acho que houve um Big Bang, né, que é aquele momento que te desperta para alguma coisa. No meu caso, foi a linguagem poética. Esse Big Bang, eu me lembro bem o que foi que desencadeou. Eu já vinha me interessando em escrever poesia ali pelos 15, 16 anos, que antes disso não escrevia. Escrevia redações para aqueles compromissos que são cobrados na escola, né? Você tinha que fazer redação na aula de português e tal, mas ali pelos 16 anos aí sim começou a aparecer como uma necessidade de expressão, em primeiro lugar, né? E rapidamente comecei a perceber que a poesia era mais do que uma necessidade de expressão, uma linguagem, já tem uma tradição, né, longa, de milênios, né? E aí eu comecei a me interessar mais de uma maneira disciplinada e mais profunda. Mas o Big Bang, Reinaldo, foi quando eu ouvi Jimi Hendrix tocando Hey Joe, que nem a música dele, é do Billy Roberts, se eu não estou enganado. Eu ouvi o Hendrix tocando aquela música, que diz 3 minutos e 40 segundos, mais ou menos, que dura a música, aquilo me pareceu um vulcão em ebulição. Eu pensei no ato, eu falei, eu quero escrever como esse cara toca essa guitarra, com essa mesma eletricidade, com essa intensidade. E a partir desse Big Bang, aí as coisas começaram a acontecer muito rápidas. Descobri autores. Em primeiro lugar, eu descobri Torquato Neto, logo em seguida, eu falei, é possível escrever com essa eletricidade. Que o Torquato Neto, tanto o texto jornalístico dele, a poesia, ele carregava essa eletricidade, uma informação rápida. Parecia que em cada frase dele havia ligações com épocas e com lugares diferentes. Uma faísca, né? Uma fagulha elétrica, né? E a partir do Torquato, eu fui descobrindo Leminski, Beckett, Borges, e uma infinidade de outros autores, aqueles com que você vai criando uma identidade, né? Aqueles que passam, além da importância que eles tenham na história da literatura, na evolução da literatura ou das artes em geral, passa a ter importância para você, para aquele caminho que você está procurando, né? Então, eu acho que nessa trajetória aí que está se completando 20 anos, esse ano da publicação do meu primeiro livro, do LSD No, eu vejo como um Big Bang, ainda continua em expansão, sabe? Espero que continue em expansão até o dia que eu passar para outras galáxias. Foi muito legal essa ligação da poesia com a música, né? Que eu acho que também é um diálogo muito intenso, não só da antiguidade, né, que a poesia era declamada e cantada, como nos grandes músicos hoje, sempre a palavra é muito importante também no texto, né?
E isso acabou também, acho que, conduzindo um pouco a tua trajetória com a música, né? Como performer, como intérprete, com banda, né? E que resulta num trabalho como esse, que você também está lançando recentemente, que é o Vira-Latas de Córdoba, né? Que é um CD em que tem essa mistura de poesia com canção. Como é que é esse trabalho? Você está, de repente, voltando digamos, a esse Big Bang, as origens, ou é um desdobramento também, como você falou, né? É um desdobramento, e ao mesmo tempo é uma volta às origens, Claro. não só do meu trabalho, mas da poesia. Sim, como você sem bem dúvida, falou, a poesia ela vem desde o princípio muito ligado, senão à música, à oralidade. Sem dúvida. Né? Você vê que todos os povos mais antigos possíveis têm as suas tradições narrativas, poéticas, e povos, inclusive, antes da conquista da escrita. Né? Então, a poesia está ligada à oralidade e para mim, pessoalmente, hoje, fazendo um retrospecto, me lembrando de coisas significativas da minha vida, eu me lembro muito nitidamente, quando eu era criança, 4, 5 anos, e que parte dos meus tios moravam no campo, né? E nas férias, meu pai e minha mãe colocava a gente no trem e ia para... Naquela época era sertão do estado de São Paulo, né? Ali a região de São José do Rio Preto, e um pouco mais para frente, uma cidadezinha chamava-se Borboleta, hoje chama-se Badibacite. E ali tinha muitos parentes, principalmente do meu pai. Então eu adorava ir para lá, o percurso de trem, e quando chegava lá naquele ambiente rural, eu adorava ouvir as histórias que as minhas tias contavam, que é uma tradição do Brasil, claro, e de todos os povos antigos, né? Histórias de assombração, né? Que vinham passando de geração a geração, histórias de mitos. Hoje a gente sabe que são mitos, né? Do campo, de história de lobisomem, de caipora, entendeu? Hoje eu me lembro nitidamente que eu ficava encantado ouvindo aquelas histórias. Então, é muito nítido para mim que antes da escrita, essas narrativas vieram através da oralidade. Então, acho que isso, desde o princípio, permeou minha poesia. Eu acho, e outras pessoas reconhecem isso também, que minha poesia tem uma atenção especial com a oralidade. Sim, né? Sim. Que eu fui desenvolver depois também, estudar, num livro muito importante para mim, que é o Verso, Reverso, Controverso, do Augusto de Campos, que uma boa parte do livro ele dedica aos poetas provençais, né, do século X, XI, XII, XIII, principalmente. E que, se a gente for buscar o fio, que inclusive Augusto de Campos faz isso no livro, a gente vai entender que essa tradição do cordel, né, nordestino, está ligada a essa tradição dos trovadores. Ele termina o livro fazendo uma pequena antologia do Cego Aderaldo, né? Então a gente está muito permeado por isso, né? E essa característica da oralidade ficou muito forte na minha poesia, e a ligação com a música também, com o rock and roll, com o blues. Eu acho que pessoas da nossa geração, né, foram muito marcadas pela música popular brasileira, né? A gente teve uma proliferação de compositores com uma consciência poética altíssima, né? Chico Buarque, Sérgio Sampaio, Itamar Assunção, mais recentemente. E se a gente for buscar lá nos primórdios da canção brasileira, Orestes Barbosa, Cartola, Noel Rosa, quer dizer, a gente tem uma tradição da poesia ligada à música popular muito forte. Que é poderosa, né? Poderosa. E isso no blues mesmo, e no rock, nessa geração que nos formou, né? É marcante, né? Acho que a nossa formação como leitores, sem dúvida, é de ouvintes também, né? De ouvintes. Eu acho que se todos nós fizermos aí uma mini biografia, a gente vai puxar, né? Bandas que influenciaram, né? Letras que acabaram virando, né, emblemáticas, assim, músicas, como é que você falou. E esse trabalho você tem circulado, né? Tem apresentado em vários locais. Como é que foi montar um show, né? Você que é um poeta, mas que tem essa ligação com música. Como é que é o lance de montar o show, juntar a banda, né? É uma declamação meio cantada, né? Como é que é o show? Fala um pouquinho disso. É uma maravilha. É
uma maravilha e claro que tem poetas por temperamento, alguns são mais tímidos, mais reservados, alguns se dedicam mais à escrita mesmo, mas se todo poeta tiver a oportunidade de estar ali com o público, é uma maravilha, porque você traz a poesia para os seus primórdios e você tem aquele contato direto, que no livro você não tem. Né? O livro ele tem uma vantagem ele pode circular, né, numa extensão maior, até territorial, sem a necessidade da presença do poeta, mas esse contato com o público é fantástico, porque você vai percebendo ali as reações das pessoas. Né? E até chegar nesse disco, tem um anterior, né, o Rebelião na Zona Fantasma, mas eu acho que esse disco consegui dar um passo, ou vários passos, na direção do que eu sempre quis. Há muitos anos eu venho procurando uma linguagem para o palco e para a gravação que não fosse simplesmente um poeta declamando poemas, fazendo uma leitura linear e uma banda fazendo um fundo musical. Eu queria uma coisa que... Uma transposição só do recital para a gravação. Eu queria uma coisa que a música e a poesia e a poesia oralizada tivessem juntas, né? Tivessem ali bem num processo de simbiose uma com a outra. Eu considero, principalmente nos shows, que na gravação você tem vários filtros e tal, mas no show eu tenho uma banda onde tem o Marcelo Watanabe tocando guitarra, o Caio Doione tocando bateria, o Caio Góes tocando baixo e eu tocando a palavra. O meu instrumento é a palavra. E ela precisa funcionar dentro daquela linguagem, daquele conjunto que está sendo apresentado. E acho que com esse CD consegui finalmente isso. Um olho, dois olhos, um eco, um estampido morcego, estranho tiroteio de cego, garrafas quebradas no salão, cowboys saltando de lugar nenhum, balas chegando em câmera lenta, furando a carne sem pedir licença. Alguém vai tombar atrás do balcão, outro no banheiro não passa do chão. A face caída na poça de mijo, o jorro de sangue na testa, um nojo. Maluco faroeste, ao vivo e em cores, sábado que vem num mocó da Travessa das Dores. Leve a namorada e não esqueça das flores. Você se apresentou na virada cultural na Casa das Rosas, né? A gente teve a felicidade de ter essa apresentação na nossa programação e realmente foi muito legal mesmo. O casamento é bacana, não é uma simples declamação, como você falou, e não é só um show de música, né? Realmente a palavra tem um espaço ali central e ela dialoga com a música, e os músicos dialogam, né? Bom, também só tem fera ali tocando, né? Então fica mais fácil assim. Eu não sou cantor, eu não quero assumir. Exatamente. Eu quero continuar como poeta. Claro. Esse seria um risco, né? De você, de repente, querer ser uma coisa que não é cantor, que é outra coisa, intérprete, né? Mas o intérprete de poesia, aí sim, né? Aí você está na tua praia, né? Fazendo direito. Mas aí, você falando desse contato com o público, né? E um pouquinho voltando ao que você falou no começo, da questão da poesia, da nossa formação como leitores e até como poetas, né? Eu acho que um grande desafio, eu queria colocar essa pergunta para você, né? Passar esse problema para você. Um grande desafio que a poesia tem hoje é justamente de achar o seu espaço, né? Como linguagem, me parece. Assim, a impressão que eu tenho quando a gente vai escrever, os poetas com quem a gente convive, com nós convivemos, sempre tem esse desafio, né? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer, né? Qual é a da poesia hoje, assim, para você, claro, né? A gente não tem respostas universais para isso, porque elas não existem, mas assim, na tua opinião de poeta, enfim, de militante da poesia, né? De quem acredita nisso, enfim, trabalha com isso, lê, escreve, comenta, né? Estuda, qual é a da poesia hoje ainda, né? Nesse mundo saturado de tecnologias, de informação, em que a própria palavra e o sentido se perde muitas vezes, né? A gente sabe, somos frequentadores também do Facebook, a gente sabe muito bem como isso acontece, né? Essa diluição do sentido, diluição da palavra, tal, e a poesia vai no reverso disso,
A poesia é justamente a concentração do sentido, né? A busca radical do sentido, né? Até para contradizer aquilo que ela está vendo, né? Que o poeta está vendo, né? Qual é da poesia para você, assim, hoje? Justamente por esse motivo, a gente está vivendo uma sociedade capitalista, a gente não pode esquecer, consumista, onde se tem uma fobia de lançar produtos novos o tempo todo, a ação da publicidade, da comunicação de massa, você tem um esvaziamento de uma das coisas mais preciosas da humanidade, que é a linguagem. A descoberta da linguagem, o desenvolvimento da linguagem para o ser humano é a revolução de tudo. E esse material, que é a matéria-prima de todo o processo civilizatório, né? De todo o processo de tomada de consciência, de perceber o mundo e de dar uma linguagem para o que você está percebendo, ele está sendo esvaziado, ele está sendo banalizado, ele é usado para vender, sabe, de automóvel a calcinha, você entende? Ou para vender ideologias também, não é? Muito, muito. Inclusive aquela ideia de que as ideologias acabaram é a mais ideológica possível, sem né? dúvida. Porque a palavra está carregada de história, de ideologia, de percepções. A gente tem um acúmulo à nossa disposição de pessoas que foram desenvolvendo a percepção de milênios, como já falamos aqui, né? E esse material todo, essa matéria-prima, ser jogada no lixo, para mim é um sintoma de uma sociedade extremamente doente, que está direcionando todos os seus valores para um objetivo de acúmulo de coisas e está desperdiçando o que é o mais precioso na nossa passagem por esse planeta, e ninguém vai ficar, né? Que é a aventura da existência humana. E nessa aventura da existência humana, a linguagem, né? E aí eu estou falando especificamente da linguagem da palavra, nós estamos usando a palavra aqui, a gente usa o tempo todo para se comunicar, né? Ela é uma das coisas mais incríveis. Talvez a gente precise voltar aos chamados selvagens, né, como são chamados, para a gente se civilizar de novo. Porque a gente vê os exemplos de povos indígenas, tuaregues, africanos, todos esses povos têm um respeito pela palavra e usam a palavra com uma carga de consciência do que ela significa, que nós estamos perdendo. Então, nesse contexto, a poesia assume um papel fundamental. A hora que faltar o oxigênio, como está faltando água hoje em São Paulo, a hora que faltar o oxigênio, a gente não conseguir mais respirar, aí eu estou falando do oxigênio simbólico, né? Vai se procurar nas fontes, e uma das fontes é a poesia. Sabe, vai ser a poesia que vai trazer esse oxigênio, esse ar puro de novo, para a gente poder respirar. Eu tenho total convicção disso, sabe? Isso me anima a continuar depurando essa linguagem e tentar levar ela para mais pessoas. Eu acho muito ruim o que aconteceu nos últimos anos. A gente viu, né, Rinaldo, nos anos 80, até um pouquinho nos anos 90, a gente tinha páginas em jornais, né, onde se publicava poesia, onde se discutia poesia. Cansei de ver artigos do Augusto de Campos, por exemplo, do José Paulo Paes, páginas inteiras, apresentando um poeta, um Cavafis, por exemplo, no caso do José Paulo Paes, contextualizando, discutindo poesia, né, trocando ideias, né, brigando no bom sentido, né, por ideias, tudo que e isso tem um caráter sumiu, formativo, né? Sabe, impressionante. É uma pena que isso tudo tenha desaparecido em função de uma lógica mercantilista, imediatista e de consumo, entendeu? Mas que está levando, a gente percebe cada vez mais o oxigênio tá virando o oxigênio simbólico, volto a dizer, tá virando uma coisa quase insuportável, né? E vai precisar dessa lufada de oxigênio puro para a gente poder despertar de novo. Eu não tenho dúvidas que isso está chegando cada vez mais próximo, cada vez mais perto. Maravilha. E você tem, falando desse assunto para a gente encerrar, você faz parte do grupo, né, que edita a revista Coyote, que é uma revista literária e que vem resistindo aí, né, apesar das dificuldades que a gente sabe que é manter uma revista literária no Brasil e com tanto tempo, né, já de vida. Para a gente terminar nosso papo,
Como é que é essa aventura da Coyote, assim? É uma aventura, porque a tradição das revistas literárias no Brasil, né, a gente sabe que passado o terceiro, quarto, quinto número já é um milagre. Até o terceiro número em geral, né? O mito do terceiro número, né? Chegar no quinto, então, é quase um milagre. A Coyote, a gente chegou no 26º número já, então é um milagre que tem que ser comunicado urgentemente ao Papa Francisco. Está se acontecendo um milagre no Brasil. A gente tem conseguido manter a revista, porque em Londrina, onde ela é rodada, né, onde ela é impressa, porque eu estou aqui em São Paulo já há muitos anos, o Rodrigo Garcia Lopes, que é o outro editor, ele fica meio numa ponte Londrina, Florianópolis, Estados Unidos, onde ele já morou, ele sempre volta para Londrina. E o Marcos Losnak, que é o terceiro editor, né, não na hierarquia, somos os 3 editores, claro, né, ele mora em Londrina. Então a gente consegue aprovar lá em Londrina, tem uma lei de Fundo Municipal de Cultura que está dando o sustento, né? Mas é muito difícil, porque a gente não ganha nada para fazer revista. E a idade vai avançando, os compromissos vão avançando, claro. A gente não tem mais o tempo de dedicação à revista. Dá trabalho fazer uma revista de qualidade, né? Dá muito trabalho. Quem sabe, faz. Quem faz, sabe o trabalho que dá, né? Então, a dificuldade maior acho que é dessa ordem, de perceber. Olha, eu acho que se a gente quiser ser chamado de país, sabe, o dia que o Brasil quiser ser chamado de país, vai ter que tomar uma decisão. Nós somos apenas uma grande quantidade, que já passou de 200 milhões de pessoas, somos uma grande quantidade de consumidores ou somos cidadãos? O dia que o Brasil falar, bom, somos brasileiros, cidadãos, esse tipo de trabalho, a arte, a cultura, vai ter um papel primordial e vai ter uma consciência da necessidade da existência dessas coisas. Acho que a gente, se chegar nesse momento, a gente que se preocupa com isso, não vai ter tantas dificuldades para realizar esses trabalhos como a gente tem no presente. Eu acho que é uma questão de decisão. Queremos ser um país ou queremos ser um grande supermercado? Perfeito. Acho que fica a questão, uma ótima questão para a gente refletir. Admiro. Super obrigado pela conversa. Espero que a gente faça outras, né, oportunamente. E parabéns pelos 20 anos de carreira, que venham mais 20, 40, quantos forem possíveis ainda. Eu que agradeço e acho a importância de você ter um programa numa televisão, numa emissora de TV, para a gente estar conversando sobre esses assuntos aqui, é muito grande. Então, parabéns para a Casa das Rosas, para a TV Alesp por esse espaço. Maravilha, obrigado. Quadro Ofício do Escritor de hoje, o Observatório Literário conversa com Annelise Chapo, que é supervisora do educativo da Casa das Rosas. E também, entre outras coisas, ela é especialista, estudiosa e realizadora de fanzines. A Annelise faz um trabalho aqui no educativo com crianças, adolescentes, em várias áreas, né, envolvendo muitas áreas de criação, contação de história, oficinas de todos os tipos. E dentre essas oficinas, ela sempre faz uma que tem resulta em muito sucesso, que é a de fanzines. Tudo bem, Annelise? Bom. Então, eu queria que você primeiro falasse para o público o que é um fanzine. O fanzine é uma publicação independente e autônoma. Então, a própria pessoa tem controle, né, e de todos os meios dele, desde a criação do texto, ou da parte do design dele, e depois da publicação, porque você basicamente xeroca, tem outras maneiras também, você pode mandar para uma gráfica, tem outras replicações,
Mas pela Xerox você pode depois divulgar, distribuir, vender, dar para os amigos, trocar com as pessoas, da maneira que for, né? O fanzine é tipo uma revista, assim, uma publicação alternativa que você pode fazer com colagens, né, com texto, com imagens, é isso. Aí você xeroca e distribui pelo mundo, assim. Pode ser revista, pode ser um jornal. Então, todos os formatos, isso mesmo. Qualquer publicação independente porque não está vinculada a editoras, a nenhum selo, nada formal, né? E é legal também porque ele tem, por ser uma mídia alternativa, né, e independente, ele é muito fácil de você fazer e você pode usar também para veicular o próprio trabalho de criação, né? De repente um autor, um escritor pode criar um zine para divulgar a sua obra. Exato. Como pode ser como um formato para apresentação, para depois ser uma publicação. Aí vai de cada um mesmo, mas também isso, é uma divulgação muito rápida, né? Muito prática. Porque você faz isso hoje em dia com impressora, com Xerox, a gente tem muito mais acesso, né? 15 anos atrás, assim, na minha adolescência, era um pouco mais complicado. E antes também, os fanzines estão aí desde os anos 70, né? Também você pode fazer um a um à mão. Aí vira quase que um objeto raro, assim, né? Pode ser. Aí pode ser um livro de artista, né? A gente tem um pouco essa distinção. Eu, pelo menos, é uma coisa mais até pessoal, e eu vejo essa posição em vários fanzineiros, que fanzine é aquele xerocadão mesmo, é outra coisa. E é legal essa rusticidade assim dele, né? Porque permite que a pessoa invente o que quiser, né? Você pode usar várias técnicas criativas, vários materiais, né? Eu vejo que as formas de costura pode ser grampeado, pode ser costurado, pode ser com um barbantinho, né? Tem essa coisa do tosco mesmo, né? Que é interessante também, porque mostra o quão acessível isso é. Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer, e o jeito que ela fizer pode ser muito legal. E uma coisa que a gente percebe nas atividades que vocês fazem no núcleo educativo aqui da Casa das Rosas é que a criançada curte muito, né? É uma coisa que tem o lado lúdico, claro, o lado prático, né, de você mexer, mas também é uma grande brincadeira, né, para a criança. Você acha que é importante, assim, como ferramenta também de, sei lá, pedagógica, né, no bom sentido? Sim, hoje em dia eu acabei lendo indo atrás, tem muita biografia, muitas pessoas estão estudando e desenvolvendo o quanto isso é mesmo pedagógico. Porque a criança ter autonomia do que ela faz, ela sentir que o que ela faz, e também não ser sempre criticada, sabe? Ah, isso está feio, não é assim, é assado, não tem um padrão, tem só a sua autenticidade mesmo, e uma coisa espontânea, né? De fazer e, foi assim, tem um acaso, porque tem colagem, porque tem uma escrita muito do acaso. Isso é muito interessante. Para a criança é ótimo. É legal porque não tem uma fórmula estabelecida, né? Não tem assim, é esse o jeito. Cada um pode inventar o seu jeito. Né? A gente tirar um pouco essa educação que limita muito, né? Ainda mais aqui que a gente trabalha com educação não formal e muito essa questão de atividade, é um jeito de levar a literatura e a produção mesmo. Para ela sentir mesmo uma força ali, de, poxa, o que eu faço é legal, vou fazer. É até importante para a pessoa, para o caráter autoral, né? A pessoa se sentir desde pequenininho, de repente, ou já adolescente, tal como autor, né? Exato, e ter a cara daquela pessoa, né? Porque não é o design de outra pessoa. A não ser que você chame alguém para te ajudar e fazer isso, eu faço alguns em parceria. Mas quando é uma coisa que você fez tudo, da colagem, a concepção, o texto, é maravilhoso. É a cara mesmo da pessoa, é um jeito muito legal de conhecer as pessoas. E ele pode ser também um trabalho coletivo, né? Ele permite, assim, ser também uma criação coletiva, porque a gente vê que tem zines, aliás, acho que até começaram assim como zines temáticos, né? Lá no século passado, assim, para fãs de uma banda de rock, né? Ou de um movimento artístico e tal, e aquilo vira até um veículo de comunicação de um grupo, né? Pode ser também assim? Pode, até é isso mesmo, né? Porque é fanzine, que é as fan magazines, e aí também vem de todas as temáticas do que as pessoas eram fãs, realmente essa colagem de várias pessoas escrevendo, várias colaborações, e eu vejo muita produção mesmo que é conjunta, que fica super enriquecedor, né? Porque tem aquelas caras ali, aquela colada ali de todo mundo um pouquinho, contribuição e até ajuda também no bolso, porque às vezes você vai ter que pagar impressão, pagar xerox, de repente você quer distribuir, então várias pessoas fazendo fica mais fácil, né? E você pode até também divulgar o fanzine não só de mão em mão, como em eventos, como os que acontecem aqui na Casa das Rosas, em outros lugares na cidade, pode mandar pelo correio, né? Pode fazer uma versão para a internet também. Existe essa possibilidade assim também de, né, do zine se desdobrar em outros meios, né, outros veículos? Exato. O e-zine, né, que seria esse da internet, ele já está mais embaixo mesmo. As pessoas
acho que tem uma coisa que é o papel. Então você colocar ali só, sabe, para download, pegar, é muito, você não tem uma relação. Mas quando você vai nessas feiras, você tem o contato com quem produziu aquilo. E às vezes é muito interessante, porque às vezes você tem essa coisa de conversar com a pessoa, saber como aquilo foi feito. Não é só você vai lá, compra, pega, né? Tem uma troca pessoal de comunicação que é muito legal. E eu acho que isso acontece muito, as feiras aqui estão crescendo cada vez mais e a procura de pessoas que querem conhecer e também querem produzir. Então tem um acervo bom para poder também ali se inspirar, enfim, ou ver o que já foi feito e não fazer de outro jeito. Além das feiras, a gente vê que já tem agora até exposições, né, de fãs. Teve uma no Centro Cultural São Paulo, eu já vi exposições em oficinas culturais no interior, quer dizer, acho que esse caráter, né, do alternativo, do ineditismo, de ser autoral, né, tá fora dos padrões, digamos, de mercado, que a pessoa que define como ela quer que seja veiculado o trabalho dela, acaba criando meio que um ambiente, sei lá, de movimento artístico em volta disso, né? Exato, isso é tão legal, né? Você ir ali para o Centro Cultural e ver que lá foi da Ugrazine, né, o Grafest. Então eles colocaram fanzines assim do Brasil inteiro, de vários anos, e você vê como vai mudando de uma década para outra. E aqui também a gente teve, porque a gente teve as edições da fanzinada, né? E a última que foi das mulheres, depois a gente deixou aqui na casa, né? Também uma amostra, assim, um pouquinho. O educativo, a gente está com um acervo também de fanzines, e quando alguém vier e quiser consultar, conhecer, a gente vai também deixar em aberto. Quer dizer que se alguém que estiver vendo a gente tiver interesse em consultar, pesquisar, sei lá, aprofundar mais, pode procurar aqui o Núcleo Educativo da Casa, que vocês vão ter informação e material. E também enviar, quem tem um legal enfim, produziu e quer deixar aqui para outras pessoas consultarem, porque às vezes você não replica mais ele, não xeroca, não distribui, nem sabe quem é que está, então deixa aqui, se der autorização a gente xeroca, passa para os outros. Legal, vira também um documento, né? Ficar guardado e vai acabar sendo exposto também para outros leitores, né? Isso, e é conjunto, né? Eu acho que é uma coisa do CAI e do educativo, é uma coisa que a gente tem esse trâmite aí, né, de divulgar. Legal, então fica essa dica para os, né, espectadores aí do programa, façam seus zines, né? Ponham suas obras aí em fanzines, mandem aqui para a Casa das Rosas e distribuam por aí, né? Isso mesmo, não deixem de produzir, né? Maravilha. Muito obrigado, Annelise. Espero que eu te converse outras vezes sobre outros assuntos aqui no programa. Até mais. O Observatório Literário fica por aqui. Para rever nossos programas, acesse o portal da Alesp, www.al.sp.gov.br e entre no link SP Conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores na aba YouTube. Semana que vem a gente volta. Tchau!